atenção domiciliar assume um papel cada vez mais importante. Esse protagonismo se faz ainda mais necessário diante da necessidade de aumento na capacidade dos hospitais, cada vez mais sobrecarregados por pacientes com a Covid-19. Vamos discutir um pouquinho então esse assunto. Para falar sobre isso, eu converso agora com o diretor da Home Doctor, que é uma empresa especializada em atenção domiciliar, o Dr. Cláudio Flauzino. Boa tarde para você, Dr. Cláudio. Imagino que a procura por esse tipo de serviço deve ter aumentado desde que a pandemia começou, né? Exato. Uma boa tarde, Isabel, boa tarde a todos e uma feliz Páscoa a todos. De fato, esse é um dado que a gente tem observado, principalmente nas últimas 3 semanas. A atenção domiciliar, que é o cuidado de saúde dos pacientes em casa, já é uma realidade no Brasil, né? Há muitos anos que ela vem crescendo, mas na situação atual, em que a gente tem essa preocupação de evitar locais com muita gente, em especial evitar idas ao hospital, o cuidado do paciente em casa se tornou ainda mais importante. Então, nós observamos nas últimas 3 semanas um aumento de mais de 10% de pacientes sendo cuidados no domicílio. 10% é um aumento já bastante significativo e isso a gente ainda está meio que no início de um processo, né, doutor? Conta pra gente um pouco mais sobre o que é a atenção domiciliar em relação à rede privada de saúde e também em relação à rede pública. A gente tem também como prestar esse tipo de serviço em relação aos pacientes que dependem do SUS? Perfeito. Bom, a atenção domiciliar é o cuidado do paciente que ainda requer algum tipo de cuidado em saúde no seu domicílio ou em algum outro local fora do hospital, como muitas vezes acontece até em casas de repouso. E são pacientes que podem ser atendidos com as mais diversas complexidades, mais diversos níveis de complexidade. Então, desde pacientes pouco complexos, como, por exemplo, pacientes que recebem antibióticos, pacientes que estão em cuidados pós-operatórios, fazendo curativos, ou até pacientes mais críticos, mais complexos, como, por exemplo, aqueles que dependem de um respirador, uma ventilação mecânica no domicílio. Então, nós chamamos de atenção domiciliar todo esse conjunto de serviços que podem ser feitos na casa do paciente. E assim como no Brasil nós temos a saúde suplementar, que funciona em adição à saúde pública, a mesma coisa acontece na atenção domiciliar. Então, nós temos alguns serviços privados que atendem pacientes particulares ou pacientes de planos de saúde. Nós temos também os serviços públicos, que no âmbito, principalmente do Melhor em Casa, atendem também os pacientes no domicílio. E em alguns municípios esse serviço tem uma qualidade muito alta, de fato, presta um grande serviço para a população. Em relação ao trabalho de vocês aí na Home Doctor, Dr. Cláudio, o que vocês têm notado que está sendo mais procurado pelos pacientes? A gente está num contexto aí em que há uma busca mundial, por exemplo, por respiradores. Como é que está esse contexto aí dentro do trabalho de vocês? Perfeito. Nós, nessa situação da pandemia de Covid, nós desempenhamos um papel, vamos dizer assim, em três momentos, em 3 situações principais. A primeira delas, que tem sido mais frequente, a gente tem recebido pacientes que saem do hospital, pacientes que não têm o diagnóstico do Covid-19, ou seja, pacientes que estavam no hospital por alguma outra razão, mas que todo mundo tem essa preocupação que eles saiam logo. E tem dois desfechos muito positivos disso. Um que é o próprio paciente se colocar em segurança e o outro desfecho é a gente conseguir ajudar a fazer uma liberação dos leitos hospitalares, né, que nas próximas semanas isso vai ser ainda mais importante. Um segundo ponto é que a gente tem recebido pacientes diretamente dos pronto-socorros. Então, o paciente que vai, de novo, sem o diagnóstico do Covid-19 por alguma outra razão, e no lugar dele ser hospitalizado, ele é transferido para um cuidado domiciliar. Isso é muito importante, de novo, coloca o paciente em segurança e libera leito hospitalar. E uma terceira forma de atuar
é justamente trazendo alguns pacientes, aí sim, com diagnóstico do Covid positivo, que não estão em estado grave, para o domicílio, porque eles podem ser monitorados, são pacientes que estão de leve ou leve moderado e conseguem ser monitorados e cuidados em casa. Para isso, a nossa maior necessidade, portanto, é de equipamentos de proteção individual. Então, a gente tem desenvolvido os protocolos de uso de EPI no domicílio em acordo aí com as recomendações da OMS, do Ministério da Saúde, para que os nossos profissionais, os pacientes e seus familiares fiquem protegidos. E esse tem sido um dos nossos obstáculos, vamos dizer assim, né? Porque existe uma grande procura no mercado e a gente tem batalhado um pouquinho aí para conseguir ter um estoque tranquilo de EPI para não faltar para nenhum paciente que precisa. Com relação aos respiradores, que foi a sua pergunta, existe uma carência maior, uma preocupação maior dentro do hospital, porque os pacientes graves com coronavírus ficam no hospital. Nós temos alguns pacientes em ventilação mecânica no domicílio, hoje só a nossa empresa cuida de quase 500 pacientes em ventilação mecânica em casa. Mas não observamos um aumento especificamente desse tipo de paciente no domicílio, portanto a gente tem um estoque relativamente tranquilo aí de respirador. Imagino que esse assunto vai ser um pouquinho mais complicado nas UTIs, efetivamente. Com certeza. Desde que a pandemia começou, também se levantou um debate muito grande em relação à questão da telemedicina. Como que ela também pode ser uma aliada de vocês nesse trabalho de atendimento domiciliar? Exato. A telemedicina já é uma ferramenta que a gente vinha utilizando, né? Uma vez que nós, para te dar um exemplo, nós atendemos pacientes em quase 200 municípios do Brasil. Portanto, a nossa central médica já tem que fazer um contato com os pacientes, já tem que atender intercorrências clínicas, então nós utilizamos bastante a comunicação e ferramentas de telemedicina. E nesse momento da pandemia se torna ainda mais importante, porque os nossos profissionais também têm a preocupação, os nossos profissionais também procuram se deslocar um pouco menos. Então, o que na prática nós estamos vendo hoje é que algumas visitas domiciliares do médico ou do enfermeiro, por exemplo, estão sendo substituídas por teleconsultas ou por teleorientação. E tem funcionado muito bem. Tem uma alta satisfação tanto dos profissionais quanto dos pacientes e familiares. Então, acho que essa é uma ferramenta que foi impulsionada aí pela pandemia e vai ter um espaço ainda maior, acho que vai se consolidar. Vocês, de alguma forma, têm como mensurar o impacto da atenção domiciliar na liberação de leitos nos hospitais? Há algum estudo nesse sentido, alguma projeção sobre quantos leitos podem ser liberados a partir desse trabalho de vocês? Nós aqui no Brasil, a gente ainda não tem esse número exato, a gente tem uma dificuldade um pouco com os números de leitos hospitalares, mas a gente acompanha um pouco o que acontece em outros países, né? A gente traz informação da França, da Itália, dos Estados Unidos. Então, tem um dado que me chamou muita atenção, é da Associação Americana de Atenção Domiciliar, que estimou entre 20% e 40% dos pacientes que hoje estão dentro do hospital poderiam estar com segurança sendo tratados no domicílio. O que para mim é um número bastante impactante, ou seja, praticamente 1/3 dos pacientes dentro dos hospitais que eles estudaram ali nos Estados Unidos poderiam estar em casa, portanto, poderia ter até uma liberação de cerca de 30% aí dos leitos hospitalares. Com certeza, é um número bastante significativo, né? Uma dúvida que se tem também em relação à atenção domiciliar, doutor, é até que ponto um paciente ele consegue ser tratado em casa e como que vocês adotam critérios para saber, não, a partir de agora, ele infelizmente já atingiu um quadro de saúde que ele vai precisar da atenção de um hospital? Perfeito, ótima sua pergunta. Essa de fato, uma preocupação do dia a dia. E o primeiro critério que nós temos para estabelecer o atendimento do paciente no domicílio é a segurança do paciente. Portanto, esse é o primeiro lugar de tudo que nós levamos em consideração, é que o paciente tem que estar cuidado com a segurança devida no domicílio e a segurança do ponto de vista clínico.
Hoje, como eu já mencionei no início, a atenção domiciliar já está bastante consolidada no Brasil. Então, nós temos tabelas de classificação dos pacientes, tabelas que são utilizadas pelos hospitais, pelas empresas de atenção domiciliar. Desculpe. E essas tabelas são scores de classificação que permitem identificar os pacientes que estão estáveis, os pacientes que requerem uma atenção mais detalhada e aqueles pacientes que já não podem ser mais cuidados no domicílio e precisam, portanto, ser transferidos para um hospital. Nosso trabalho é justamente fazer a monitorização desses pacientes, está muito próximo deles. Nós, por exemplo, temos um serviço de emergência médica 24 horas. Funciona 24 horas todos os dias do ano e o tempo inteiro em contato com os pacientes, para que, se identificada alguma alteração clínica que não é mais seguro que seja acompanhado no domicílio, nós mandamos uma equipe de emergência para o domicílio e fazemos a tentativa de estabilização do paciente. Se não é possível, nós transferimos o paciente, portanto, em segurança para o hospital. Mas é um momento bastante importante mesmo, que requer um cuidado muito próximo. Para a gente terminar, doutor Cláudio, também fiquei muito curiosa em relação ao tipo de gasto que se tem sobre esse serviço. Dá para a gente ter uma ideia de projeção de gastos, ou até quanto as pessoas têm que estar dispostas aí a ter de empenho financeiro em relação a esse tipo de tratamento? Claro. Veja, a maioria hoje dos pacientes que estão em atendimento domiciliar, no sistema suplementar, eles são atendidos através de planos de saúde. Infrequente é que a gente tenha um paciente particular pagando do próprio bolso, embora às vezes alguns casos aconteçam. E nós temos sempre a ideia de custo, nós utilizamos uma comparação com o custo hospitalar. E se estima que o custo da atenção domiciliar varia aí entre 40% e até 90% mais barato do que a internação hospitalar, nessa faixa por aí. Bacana, hein? Mais barata e também ajuda a desafogar um pouco os hospitais, com certeza. Exato. É uma medida bastante interessante nesse período de pandemia. A gente conversou então com o Dr. Cláudio Flauzino. Agradeço pela participação aqui no Band News TV. Uma ótima tarde para você, bom feriado. Muito obrigado, boa tarde, boa Páscoa a todos.